Fala galera, tudo bem? Nas últimas aulas a gente vem falando muito sobre produção de energia mundial, falamos de uma produção energética no mundo todo, falamos um pouco sobre combustíveis fósseis, sobre combustível com produção de energia não renovável, energia renovável, falamos um pouco sobre produção de energia elétrica nas últimas aulas e as grandes possibilidades de produção de energia elétrica. E dentro desse contexto geral, dentro desse contexto do espaço mundial de produção de energia, eu de vez em quando citei o Brasil, falei um pouco sobre o comparativo entre o Brasil, mas cabe agora, a partir dessa aula, a gente falar especificamente dessa produção de energia no Brasil e todas essas questões energéticas que envolvem o território brasileiro, como a gente evoluiu nessa produção de energia, de que forma a gente tem também evoluído nos combustíveis renováveis, quais são as potencialidades do Brasil, em que panorama o Brasil está, então, também dentro do seu território em relação aos estados, mas também comparando ele com a produção de energia mundial. Tá? Já falamos aqui de todos esses tipos de produção de energia, mas falando geralmente num espaço global, no espaço geral, no espaço mundial. Aqui, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre o Brasil e falar como o Brasil se localiza em termos de produção de energia. Tá? É importante dizer que o Brasil tem é um país de dimensões continentais, então tem um grande potencial de produção de energia, inclusive em vários setores. A gente tem, por exemplo, grande produção de energia a partir do petróleo, tá? A gente tem reservas de petróleo que foram descobertas, inclusive grandes reservas recentemente. Associadas a elas, a gente tem o gás natural. A gente também tem, apesar de pouco, tem algumas reservas de carvão mineral também no Brasil, que são utilizadas, por exemplo, em usinas termoelétricas, perdão. Então a gente tem um grande potencial nos combustíveis fósseis. Também a gente tem um grande potencial nos combustíveis renováveis. Tá? A gente tem aí então um país, como eu falei, de dimensões continentais, que tem uma área agricultável também muito grande, que possibilita, por exemplo, a produção de energia a partir da biomassa, possibilita a gente ter a produção de energia a partir do álcool, da cana-de-açúcar, a partir do biodiesel, sendo feito também a partir do dendê, de outras culturas. Então, com essas áreas agricultáveis, a gente pode também possibilitar a produção desses outros combustíveis, sem falar no grande potencial hidrelétrico do Brasil, né? Tem grandes bacias hidrográficas e rios que têm uma quantidade de água intermitente rios que têm uma produção hidrelétrica muito grande, ou seja, a gente tem então um grande potencial. Quando eu falei para vocês sobre as questões de hidrelétrica no mundo, falei que o Brasil é um dos principais países em produção de energia elétrica, mas também a gente produz energia a partir de outros setores também. Um avanço então do setor da produção de energia eólica, da produção de energia solar. A gente tem, portanto, a partir desse dimensão do nosso território, a gente tem inúmeras possibilidades, inclusive, de produção de energia. Tá? E isso fica bem claro hoje, ficou bem claro quando eu falei também nos outros, nas outros, no mundo como um todo. Tá? Mas por que o Brasil tem apostado e tem evoluído nessa produção de energia? Uma coisa importante é que o Brasil aumentou a demanda de produção de energia. Tá? Ao longo do século XX, a gente teve um crescimento populacional muito grande. Ao longo, principalmente da segunda metade do século XX, o Brasil teve um crescimento populacional grande. Teve um crescimento populacional também nas grandes cidades, nas cidades hoje cada vez mais com pessoas. A gente tem, então, portanto, um aumento da população que vai ter uma demanda, por exemplo, de novas tecnologias, algo que estão acontecendo no Brasil também, sobretudo na segunda metade do século XX, com a introdução das indústrias, algo que a gente já falou, as indústrias, então, vindo para o Brasil ou as indústrias nacionais produzindo cada vez mais e a demanda por novos produtos elevou o nível de consumo da população brasileira, ao mesmo tempo que aumenta a população.
A gente tem hoje a produção muito maior de eletrodomésticos, a gente tem uma produção muito maior, por exemplo, de carros que utilizam os combustíveis fósseis, sobretudo. Tá? Então, a gente teve um aumento de demanda e, consequentemente, o Brasil teve um crescimento também ao longo do século XX nessa produção de energia. Tá? Óbvio que tudo isso que eu falei, todo esse potencial, essas características do Brasil também a gente precisa analisar a partir do contexto ambiental, né? Em que ponto, por exemplo, a produção a partir da cana-de-açúcar, do dendê, desses combustíveis, por exemplo, não pode afetar a demanda por alimentos da população. Não estão substituindo esses tipos de culturas que são utilizadas na indústria, da produção de energia, por outros, né? As hidrelétricas, até que ponto, por exemplo, elas vão estar afetando o ecossistema local ou até o ecossistema regional, de que forma, por exemplo, as usinas termonucleares no Brasil podem ser perigosas, principalmente aquelas ali próximas do oceano, enfim. Tá? Então a gente tem aqui um grande potencial, ao mesmo tempo o Brasil precisa pensar essas questões ambientais, ao mesmo tempo que pensa também essa questão da produção de energia. Tá? Vamos verificar então um panorama geral aqui da produção de energia no Brasil. Vamos analisar alguns gráficos e mostrar um pouco sobre esse potencial energético do Brasil. Bom, aqui nesse gráfico eu trago para vocês um pouco da análise do Brasil em relação a outros países, né? Quais são a análise que a gente faz em relação a esse potencial energético do Brasil e a gente precisa verificar aqui que o Brasil é, de certa maneira, privilegiado aqui na sua produção de energia. Isso eu já falei em função também do seu grande território, das suas características naturais. Mas o Brasil, ó, em relação aos países da OCDE, que são os países considerados países ricos do mundo, né, o Brasil tem muito mais produção de combustível renovável, até pelo se a gente comparar também no mundo, né, a estrutura de oferta de energia no Brasil em relação ao CDE, em relação ao mundo. A gente vai ver que o Brasil tem um grande potencial de produção de energia renovável, inclusive. Olha só, esse gráfico aqui de 2013 mostra que 40% da energia no Brasil ela vem de fontes renováveis. Tá? Vamos lembrar lá as fontes renováveis, aquelas que têm uma renovação muito rápida na natureza. Tá? O Brasil ainda tem 60% de produção de energia não renováveis, né? Olha lá os combustíveis fósseis, tá? O petróleo, o gás natural, o carvão mineral, ou seja, o Brasil ainda tem a maior parte, assim como o resto do mundo, da produção de energia feita a partir desses combustíveis não renováveis, tá bom? Mas se a gente comparar o panorama então aqui do Brasil em relação ao OCDE, ó, então ao grupo de países ricos, né, a gente vai ter aqui nos países da OCDE só menos de 10%, na verdade, da produção de energia deles é baseado em fontes renováveis. 90% é baseado em fontes não renováveis de produção de energia. Né? Vamos lembrar que os países ricos são os mais industrializados, os mais desenvolvidos, eles são muito dependentes ainda desses combustíveis fósseis. A gente analisou um contexto internacional para saber como isso pode ser prejudicial há alguns anos para esses países. Tá? E em relação ao mundo, olha só, 86%, né, quase 87%, então vamos falar que 86% da energia produzida no mundo ela vem de combustíveis não renováveis, né? Enquanto que só 13%, com aproximadamente 14% aqui da energia produzida no mundo, ela é de fontes renováveis. Então, ó, o Brasil ainda depende muito da produção não renováveis, mas a produção renovável do Brasil de energia está aumentando muito e o Brasil tem um potencial grande ainda de aumentar também. Além disso, é quase balanceado. Então, dentro de um panorama relacionado às questões ambientais, relacionadas à emissão de gases poluentes na atmosfera e também à própria renovação
desses combustíveis, o Brasil está muito mais na frente dentro desse potencial aqui, tá? Ah, então, essa questão ela é muito importante para falar do Brasil, porque ele depende ainda dos combustíveis fósseis, depende ainda desses combustíveis não renováveis, mas ao mesmo tempo o Brasil tem uma grande parcela da sua produção de energia baseada em combustíveis não de combustíveis renováveis, tá? Isso é importante. O Brasil dentro do mundo, então tem esse panorama importante se a gente comparar as outras regiões, tá? Então, desde o início da década de 80 o Brasil também vem reduzindo um pouco a sua dependência de energia externa. Tá? O Brasil dependia muito, ou dependia grande parte da sua produção de energia de uma produção externa, ou seja, o Brasil tinha que exportar muito energia de outros países, tá? Se a gente for comparar aqui a mais ou menos a década de 70, era quase igual aqui, ó, né? A gente tinha então produção de energia no Brasil, a maior parte era já da produção brasileira na década de 70, mas a gente dependia muito, olha só esse gráfico aqui ao lado, tá? E ao longo das últimas décadas, o Brasil vai reduzir a sua dependência externa de energia, tá? Em 2014, aqui que é o último que a gente tem, ó, vejam que a maior parte, né, da produção de energia no Brasil, mais de 90% da produção de energia no Brasil, do consumo de energia no Brasil, vem de uma produção local, né, e não uma produção de outros países. E a gente já falou isso, muitos outros países dependem muito da exportação de energia de outros lugares, do petróleo, da exportação de energia do próprio carvão mineral e de outros tipos de produção de energia. Já o Brasil, ele tem um panorama, tem uma grande importância aqui de produção de energia bem diferente, tá? Então, em 2014, por exemplo, o Brasil importou 12,7% do total de energia consumida no país, tá? Então, quase aí 90% foi importado, ou seja, a grande maioria da produção, do consumo de energia, do que é consumido de energia no Brasil, foi feito aqui mesmo, tá? E o Brasil, então, parte aí para chegar a uma chamada autossuficiência energética, tá? Em 2006, a gente teve aí uma autossuficiência em relação ao petróleo, mas vamos lembrar que o petróleo é um dos tipos de produção aqui de energia no Brasil, tá? Então o Brasil caminha aí ao longo dessas décadas para uma autossuficiência na produção de energia. O que significa isso? Significa que o Brasil não vai depender de outros países para produzir energia, para esses tipos de energia. Quem sabe até exportar alguns combustíveis ou alguns tipos de produção de energia para outros lugares, tá? Mas o Brasil ainda não conseguiu alcançar essa autossuficiência, tá? Mas caminha para essa autossuficiência, portanto, e esse gráfico está mostrando que o Brasil cada vez mais está produzindo energia para o seu consumo próprio e pode alcançar então essa autossuficiência, tá? Além disso, quase 40% do consumo total de energia gerado no Brasil vai prover então de energias renováveis, como a gente tinha falado, tá? Então, a energia hidráulica, lenha, carvão mineral, produtos de cana-de-açúcar, além de outros, tá? O próprio gás obtido em aterros sanitários, em função ali que também são importantes para a produção de energia, eles vão entrar cada vez mais nesse panorama e o Brasil, além de ter uma autossuficiência, pode também ter aí um aumento do combustíveis renováveis. Isso também vai ser importante para a própria autossuficiência do Brasil, tá? E aí, como é que está compartimentado essa produção essa consumo de energia no Brasil pelos setores, né? Quem é que consome essa produção de energia? Quem são os maiores consumidores? Aqui é um gráfico de 2014 que mostra que o setor industrial é aquele que mais consome energia então no Brasil, tá? Vamos lembrar, eu vou repetir isso aqui. A gente está falando de produção de energia como um todo. Pode ser, por exemplo, combustíveis fósseis, como petróleo, mas pode ser energia elétrica, enfim, tá? Então isso é como um todo. Aqui então a produção, o setor industrial é o que mais consome energia no Brasil, tá?
A indústria hoje, principalmente a indústria mais moderna, obviamente, ela trabalha com energia elétrica. E no Brasil, como a gente também tem um grande potencial, tem uma grande porcentagem, então, de produção de energia elétrica para o setor industrial. Inclusive, dentro da questão da produção de energia elétrica, a indústria é o que mais consome também, tá? Se a gente for compartimentar aqui esse gráfico só para a produção de energia elétrica, a indústria é a que vai mais consumir. Tá? Algumas, inclusive, hidrelétricas são criadas porque vai ser criado um polo industrial, elas são criadas antes, cria-se uma infraestrutura de hidrelétricas para vender essa energia, então, para as indústrias, grandes indústrias. Tá? Ah, por exemplo, uma grande hidrelétrica no Brasil que fica lá no sudeste do Pará, que é a hidrelétrica de Tucuruí, ela foi feita também por uma demanda de algumas indústrias de minérios ali naquela região do sudeste do Pará. Ou seja, então a indústria ela é uma grande consumidora como um todo e também uma grande consumidora de energia elétrica. Tá? A indústria ela é a grande consumidora. Aqui, num panorama geral do consumo de energia, também a gente vai ter os transportes. Vamos lembrar que no Brasil a gente tem grande parte dos transportes, do modal de transporte se privilegiou foi o rodoviário. A gente já discutiu isso quando falou de industrialização, que ao longo do século XX, passando lá por Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, até os governos militares, a gente teve uma grande criação de estradas de rodagem, rodovias, tá? Se privilegiou então o transporte rodoviário, tá? Para pequenas e longas distâncias. Então, o modal de transporte do Brasil ele é rodoviário e depende muito dos combustíveis. E aqui nesse caso de combustíveis fósseis, né? Porque a grande maioria da demanda dos carros, da tecnologia dos carros hoje, ela recebe combustíveis fósseis. No caso do Brasil, a gente vai ter também a biomassa, né? A produção então do álcool também, do biodiesel, tá? Que está cada vez mais mudando então essa indústria automobilística brasileira, mas ao longo do século XX inteiro se privilegiou desse transporte que consome bastante energia, consome bastante combustível, tá? Ah, professor, você já falou isso em sala de aula, dessa questão do modal rodoviário, então se é contra o modelo rodoviário, não necessariamente, tá? O modelo rodoviário ele é muito importante, vai ser importante no Brasil, olha só, curtas distâncias, as rodovias elas são muito mais fáceis de transportar, inclusive produtos industriais, mas em longas distâncias, a gente pode ter, por exemplo, um modelo ferroviário. Na Amazônia, a gente tem um modelo hidroviário. Os rios eles podem servir como então verdadeiras rodovias, né? Ou, na verdade, o nome correto são as hidrovias. Então, a gente tem que ter um modal o múltiplo de transporte, como acontece também em outros países, mas no Brasil se privilegiou muito essas rodovias. Rodovia, sempre para os governantes, elas são fáceis de fazer, de se executar, né? Do que uma ferrovia, por exemplo, tá? Mas o modelo rodoviário ele pode ser adaptado e pode ser um conjunto dentro de um modal de transporte que deveria ser maior, tá? Mas o Brasil ainda é muito dependente do modelo rodoviário e isso aqui se reflete aqui, ó, tá vendo? 38% aqui do consumo de energia no Brasil é do setor de transportes, tá? Desse modelo rodoviário. Ó, só vocês aí, ó, só 11% aqui, ó, vou destacar inclusive, só 11% ah, só 11% então de consumo é de residencial. Ó, a gente tem aqui do consumo de energia no Brasil só 11%. Tá? Então a gente consome uma grande parte então nesse modelo residencial, principalmente nas grandes cidades, mas se comparar à indústria de transporte, nosso consumo é bem menor. Tá? A agropecuária 5%, o comercial aqui quase 4%, 3,9%, esse é o número de 2014, e o setor público aqui 1,8%.
Tá? Então, ó, esses são os setores de consumo de energia no Brasil. Portanto, industrial maior, logo em seguida vem os transportes e o residencial, quase aí um pouco mais de 11% lá em 2014. Esse panorama até hoje é bem parecido. Tá? Então, esses são os setores de consumo no Brasil. Aqui a gente precisa falar também quais são as fontes no Brasil, tá? Se a gente já falou lá no Sistema Mundo, no espaço global, vamos ver aqui como está no Brasil o consumo de energia segundo a fonte, ou seja, de onde provém essa energia. Ó, no Brasil a gente tem petróleos e derivados são a maior fonte de energia, quase 45% em 2014 de novo. A gente tem aqui, dependente do petróleo, dos derivados do petróleo, o próprio gás natural, como eu falei, tá? E aqueles combustíveis que vão derivar do petróleo. Olha aqui no Brasil, diferente lá do mundo, a gente tem aqui o consumo de energia à fonte hidráulica, principalmente. Olha só, o grande potencial do Brasil, que eu já tinha falado, dentro daqueles gráficos que a gente mostrou, era o terceiro maior produtor de energia hidrelétrica, né, dessa fonte hidráulica. Então, olha, o Brasil tem esse potencial e utiliza bastante dessa fonte de energia, tá? Obviamente perdendo petróleo e derivados aqui. Produtos oriundos aqui da cana-de-açúcar também quase 16%, hoje cada vez mais. Tá? A lenha, então carvão vegetal utilizado aqui também, e as demais fontes de energia. Isso aí a gente vai ter a produção de energia eólica, a produção de energia solar, da própria biomassa, tá? Então, de novo aqui, se a gente comparar, obviamente, esse gráfico com um gráfico daquela produção internacional que a gente viu em aulas passadas, vai estar um pouco diferente. Essa questão hidráulica aqui no Brasil, ela é bem... e os produtos de cana-de-açúcar também são bem diferentes. Tá? Vão ter outras produções de energia lá que são bem diferentes aqui em relação ao Brasil. Vejam que tem aqui uma questão também natural brasileira. Tá? Uma questão de natureza brasileira que vai facilitar, então, por exemplo, a produção de energia hidráulica. E no próprio Brasil a gente também tem uma produção de petróleo muito grande já ao longo do século XX. Tá? Na próxima aula a gente vai explorar um pouco mais sobre essa questão do petróleo. Mas deixa eu só mostrar mais um gráfico para vocês. É a oferta interna de energia por fonte. Aqui a gente tem um outro gráfico mostrando essas fontes também. Olha só, vejam que o petróleo, em termos de TEP, lembra que eu falei aqui é uma referência do petróleo, que faz a referência aqui dos combustíveis, tá? Então, o petróleo e derivados é muito maior, tá? A gente tem os derivados de cana-de-açúcar, uma oferta de energia interna aqui no Brasil pela fonte, uma evolução da década de 70 que é até 2014. Vejam que aumentou a derivados de cana-de-açúcar, principalmente a partir da década de 70. A gente tem uma explicação nisso, né? A gente vai lembrar daquela questão do petróleo, da crise do petróleo na década de 70. Então, aqui, por exemplo, aumentou os produtos derivados de cana-de-açúcar no Brasil a partir da década de 70. Foi uma saída, então, do governo brasileiro para depender menos do petróleo, dessa oscilação mundial. A gente tem uma produção de carvão mineral também aqui, tá? Que está aqui em azul, mais escuro, a produção de lenha e carvão vegetal, que a gente utiliza bastante no Brasil ainda, apesar de achar que não, a própria hidráulica e eletricidade, que aqui, ó, na década de 70 era bem baixa, né? A partir aqui da década de 70 vai ter também um aumento da produção de energia hidrelétrica, energia hidráulica e eletricidade. Vai ter tanto um aumento da demanda em função das grandes indústrias que vão chegar e se desenvolver no Brasil. O Brasil vai se tornar um país mais industrializado, tanto pela demanda residencial também, e vai aumentar então a produção de energia hidráulica, né, a partir da eletricidade no Brasil. Isso a gente viu com o aumento, por exemplo, de produção um aumento, perdão, de usinas hidrelétricas no Brasil, tá? Com o aumento da infraestrutura, aumento da demanda das indústrias, a gente precisou também aumentar a infraestrutura em relação a isso, e outros estão se destacando, e hoje cada vez mais esses outros estão se destacando exatamente por também uma demanda ambiental global que propõe
principalmente esses combustíveis fósseis para o Brasil, tá? Então, a gente falou aqui sobre um panorama geral sobre a produção de energia no Brasil, como o Brasil produz, quem são os consumidores, tá? Qual é o contexto da produção de energia no Brasil ter aumentado nos últimos anos. Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a questão dos combustíveis fósseis no Brasil. Tá? Abraço, até mais.